Olá, povo de Deus, boa tarde para todos os ouvintes da Nova Bezerra FM, desse programa maravilhoso que é o Amar a Deus, na direção aí da cooperadora Talita. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí ligadinhos nessa segunda-feira, dia 18 de novembro. Que data maravilhosa, data bonita. Eu sou o pastor Cícero Alves, estou falando com você de São Paulo, né, transmitindo essa palavra maravilhinda, como eu gosto de dizer, né? Essa é a palavra que salva, e você que vai prestar atenção, toda a sua atenção ainda é pouca, tá? Nós vamos ler no livro de Gênesis, início de tudo, né? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos conversando aqui, Deus vai falando comigo e com você, tá certo? Então toda a sua atenção é pouca. A palavra de Deus diz assim: a tentação e queda, né? A tentação de Satanás e a queda de Adão e de Eva. Versículo 1 diz: ora, a serpente, que era o diabo, a serpente era a mais astuta que todas as alimaria do campo que Deus ou que o Senhor tenha feito, não é isso? E esta disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? E disse a mulher à serpente, ou para a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha que forte. Então a serpente disse à mulher: certamente ou com certeza não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, igual a Deus, sabendo ou conhecendo o bem e o mal. Olha que forte, olha que forte. Então, o inimigo, gente, ele sabe como chegar até a mim, até a você. O inimigo sabe. Por isso que esse quadro tem esse nome, né? Palavra que salva. Porque se você prestar atenção na palavra, o inimigo não vai ter direito de chegar até você, de tentar você e de tirar você dos caminhos de Deus. Não tem esse direito. Por mais que ele seja astuto, que a palavra astúcia quer dizer habilidoso em enganar, quer dizer inteligente, quer dizer sábio. Olha o que o diabo é. Tudo isso ele é. E se você, meu irmão, você, minha irmã, não for mais do que ele, então ele vai superar, ele vai vencer, ele vai roubar a tua coroa. Por isso, atente, por isso, abra bem seus olhos, seus tímpanos, seu coração, tá? Para que a palavra venha entrar dentro de você e venha te fortalecer. Se você não for inteligente, se você não tiver visão de águia, por isso estamos nessa campanha Visão de Águia, porque nós precisamos ter visões, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ser habilidoso, sabe? Jó era um homem sábio, habilidoso, ele se desviava do mal, entendeu? Então nós precisamos ter essas qualidades, vamos dizer assim, nós precisamos ter essas qualidades, porque o inimigo sabia que Deus tinha entregado para Adão e Eva um jardim frutífero, um jardim riquíssimo, tinha de tudo, tinha água para beber, tinha os frutos para comer e não precisava trabalhar, tá entendendo? Não tinha dores,
não tinha dores de parto, não tinha sofrimento, sabe? O homem não vivia do suor do rosto, não, porque o homem era dirigido por Deus. Todos os dias, Deus pela tarde, na viração do dia, né? Da manhã para a tarde, Deus aparecia no jardim para vos alimentar. E é isso que Deus quer fazer com você a partir de hoje. Deus quer entrar na tua vida, na tua casa, trazendo a palavra para te fortalecer, para te alimentar, porque a palavra de Deus é alimento. Jesus disse lá em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus está me usando nessa tarde para falar com você, para abrir seus olhos, para entregar a palavra, para que você venha se alimentar sem precisar de sofrer tanto, de derramar tanto suor do rosto. Você está entendendo? Então, veja, o bicho é terrível. Ele disse assim, ó, no final desse versículo primeiro, né? Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele queria confundir Adão e Eva e conquistou, conseguiu, né? Conseguiu. Ele disse, foi assim que Deus disse que não pode comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim. Foi assim que Deus disse, que Deus ruim é esse, que proibiu vocês comer, se alimentar. Ele começou a confundir a cabeça de Eva. Ele começou a confundir a cabeça de Eva. E Eva, aqui no versículo 2, ela se esquivou. Ela disse, e disse a mulher à serpente, veja, e falou a mulher para o diabo, do fruto da árvore do jardim comeremos sim. Não é do jeito que você está falando, não, você está mentindo. Ela reagiu contra o diabo. Ela disse, não é assim não. Deus disse que do jardim, dos frutos do jardim, a gente pode comer, pode comer. Só tem uma restrição. Ela disse no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais, para que você não venha morrer. Aí a mulher disse para o diabo, tá vendo aí? Deus liberou dos frutos do jardim para a gente comer, abusar, tá entendendo? Sem precisar de trabalhar. Já desse fruto aí que pertence a Deus, que está no meio do jardim, esse pertence a Deus. Esse é a 10ª parte. Essa árvore aí é o jardim, aliás, é o dízimo, que está no meio do jardim, é o dízimo. Dele nós não podemos comer, nele não podemos tocar. Você está entendendo? Aí a serpente, para não passar embaixo, né? Ela disse assim, ó, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente ou com certeza não morrereis. Olha aí. É o que as pessoas falam para você. Ah, você devolve o dízimo? Ah, você está enricando pastor, enricando igreja? É isso? Não precisa fazer isso não, isso é coisa do passado. Tá entendendo? Tá cheio da serpente, gente. Tá cheio de serpente aí, abra seus olhos. O que é de Deus, ele não deu para você não. O que é dele é dele. Jesus disse isso nos evangelhos, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você está entendendo? Abra seus olhos. Então, voltando esse 4, disse, então a serpente disse à mulher, certamente ou com certeza não morrereis. Veja, as pessoas dizem, certamente não precisa devolver o dízimo. Não precisa. Não precisa ser fiel nisso aí. Isso é coisa do passado, é do Velho Testamento. Está entendendo? Mas quando vem do Velho Testamento uma palavra de profecia, você recebe, né? E por que você não abole? E por que você não rejeita o Velho Testamento todo? Somente a palavra dízimo é que você não quer obedecer. Tome cuidado, viu?
Ovelha, tome cuidado, tem gente buzinando nos seus ouvidos, dizendo para você não devolver o dízimo. Tome cuidado. No versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, igual a Deus, sabendo ou conhecendo o bem e o mal. Olha o evangelismo de Satanás aqui, ó. Olha o evangelismo de Satanás. É forte isso aqui, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo aí. É forte, você ligou, né, ligou o seu rádio aí na Nova Bezerra FM neste momento para ouvir essa palavra. Existe o evangelismo de Cristo e existe o evangelismo do diabo. Entenda, quem está falando aqui é a serpente. É a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Por isso que Deus diz para você não comer, que é para você não ser igual a Deus. Veja que tentação. Quem é que não quer ser igual a Deus? Quem é que não quer ser santo igual a Elias, que em vidas, caminhando, ele foi arrebatado para os céus? Quem é que não quer ter uma vitória dessa? Quem é que não quer vencer a morte? Não morrer como Elias não morreu? Quem é que não quer? E o diabo está oferecendo isso para Eva. Então, quando ele falou isso, certamente não morrereis, né? Mas vocês vai abrir seus olhos, você vai ficar o conhecimento, porque a árvore é a árvore agradável aos olhos e para dar conhecimento. Por isso que Deus tem ciúme, não quer que você coma. Deus não quer que você seja igual a ele. Veja que evangelismo do diabo. Então, aqui no versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, porque ela era linda, né? O fruto. E árvore desejável para dar conhecimento, entendimento. Pegou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja mesmo, veja mesmo. Até então ela estava relutando. Até o versículo 4 ela estava relutando, combatendo o diabo. Mas o diabo insistiu que ele não desiste de primeira. Aí aqui no versículo 6 ela começou a pensar melhor. Verdade, um fruto tão bonito, né? Deve ser gostoso, é um fruto agradável aos olhos e ainda dá sabedoria, dá conhecimento. Ah, eu vou comer, eu vou provar desse fruto. E quando provou, realmente superou a expectativa dela. Era gostoso, doce. Tá entendendo? Aí ela se apaixonou por aquele fruto, então não mediu esforço. Pegou dele e levou para seu marido, e ele comeu com ela, porque ela também fez a cabeça dele. Olha, eu comi, não morri, porque Deus disse: se eu comer dele, eu morreria. Mas não morri, eu comi. Olha eu comendo aqui. Evangelismo de Satanás também. Tem pessoas que dizem assim: olha aí, ó, dizem que a droga mata, mata não, eu uso há tantos anos, olha aí, não dá nada. Diz que a bebida mata, é mentira, eu bebo, olha que coisa gostosa, num calor desse, uma cerveja gelada e tal, e vem aquele evangelismo do diabo e a pessoa acaba provando, acaba pecando. Você está entendendo? Foi o que aconteceu com Eva. E Eva fez também esse evangelismo do diabo. Fez a mesma coisa para Adão e Adão comeu com ela. Meu Deus! Aí que acontece aqui no 7º? Então foram abertos os olhos de ambos, dos dois, e conheceram, perceberam que estavam nus, pelado. E cozeram, quer dizer, costuraram folha de figueira, e fizeram para si aventais, fizeram roupa para si. Veja, enquanto eles
não estava na desobediência, Deus estava mantendo a mente dos dois pura, sem desejo carnais. Mas quando eles comeram o fruto proibido, que cometeram a desobediência a Deus, os olhos deles se abriram e eles viram que estava nus e houve o desejo da junção carnal, houve o desejo. Ou seja, você quando não para, está ali numa vida espiritual, campanha, oração, jejum, você não tem olhos para essas coisas. Mas quando você descansa, quando você para, quando você não entra numa campanha, quando você não está lutando, aí vem as coisas doces do mundo, as coisas agradáveis aos olhos e você peca. Abra seus olhos. Não deixe o diabo te convencer, mas coloca o diabo no lugar dele. Você é mais poderoso, você é mais forte do que o diabo, você tem mais sabedoria, mais inteligente, você é mais habilidoso, você é tudo, muito mais do que o inimigo, porque o grande, porque o maior está com você. Então não dê brecha para o inimigo ser vitorioso, não dê ouvido nos oferecimentos dele. Está entendendo, gente? Aqui no 8, diz assim, para nós finalizar: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e, veja bem, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, o Deus de Israel, né? Então, entre as árvores do jardim, se esconderam de Deus, se esconderam de Deus. Atente para isso. Tem pessoas se escondendo de Deus, né? No dia de Santa Ceia não vai para o culto porque não pode participar, está tentando se esconder de Deus. João Batista disse lá em Mateus capítulo 3, quem te ensinou a fugir da ira futura? Porque Deus virá com a sua ira sobre o pecador que não quer converter-se, que não quer mudar a sua história. A ira de Deus vai vir sobre você. Abra seus olhos, não se esconda de Deus. Pelo contrário, porque tem gente que diz assim, quando vem uma palavra, aí a pessoa olha para o outro e fala, oxe, eu vou devolver dízimo nada. Ainda bate no vizinho de cadeira assim, bate com o braço de eu vou nada. Quando o pastor chama você para uma campanha de vitória, aí você diz, vou nada, eu vou entrar nessa nada, vou nada. Quando o pastor chama você para um voto para amarrar Satanás, você diz, vou nada, dinheiro está tão difícil. Você está se escondendo de Deus no jardim. Você tá dentro do jardim. Você está dentro do jardim, que nem Adão e Eva estava. Você está dentro do jardim. Só que você está se escondendo de Deus. Tome cuidado com isso. Você está se escondendo de Deus. Está entendendo? Adão e Eva foi lançado para fora do jardim. Cuidado para você também não ser tirado para fora da igreja, porque a própria palavra diz lá no Salmos 101, versículo 5 ou 6, para mim não pecar. Você vai ver, tá? Que o mentiroso não fica no meio da congregação do justo. Não fica. Tá entendendo? Então preste bem atenção nessas palavras. Deus está me usando nessa segunda-feira para te salvar. Para te salvar. Não deixe as ilusões, não deixe o inimigo te arrancar de dentro do jardim de Deus. Que hoje o jardim de Deus, por enquanto, é a igreja. Está entendendo? Tome cuidado. Tá bom, povo de Deus? Que Deus abençoe sua vida. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro. Eu tenho o maior prazer de daqui de São Paulo mandar essa palavra para as ondas sonora do rádio,
né, que é a Nova Bezerra FM. Deus abençoe a todos vocês, amigos ouvintes. Em breve estou de volta, ao vivo e a cores aí com vocês, tá certo? Essa é a palavra que salva. Tchau, Talita. Deus te abençoe.